Momentos perturbadores transmitidos ao vivo, na televisão gringa. Olá meus amantes de terror e mistério. No vídeo de hoje, vamos falar sobre alguns dos casos mais bizarros e misteriosos que foram transmitidos ao vivo, em canais de língua inglesa. Começando pelo incidente de Max Headroom. O incidente Max Headroom foi quando um hacker invadiu o sinal de duas emissoras de televisão da cidade de Chicago, Estados Unidos, a WGN-TV, Canal 9, e a WTTW, Canal 11, no dia 22 de novembro de 1987, causando repercussões nacionais. O hacker e os seus eventuais cúmplices nunca foram presos, sequer identificados. Tampouco se sabe como o sinal das emissoras de TV foi invadido, nem as motivações do hacker. Os engenheiros da WTTW supõem que o sequestro do sinal pode ter sido realizado com a operação de um transmissor de radiofrequência nas proximidades, sobrepondo o sinal da emissora de TV, interrompendo a transmissão original e deixando os espectadores que presenciaram e testemunharam extremamente perturbados. O boneco, que aparece nessa transmissão com o rosto distorcido e assustador, foi inspirado no apresentador Max Headroom, um personagem fictício interpretado pelo ator Matt Frewer. Rodney Alcala, o jogo do encontro. Durante um programa de paquera, na década de 70, a candidata solteira, Cheryl Bradshaw, ficou em dúvida em qual dos três solteiros escolheria para um encontro romântico. Porém, diante do charme e confiança do candidato, Rodney Alcala, Cheryl Bradshaw não teve dúvidas de que ele seria o homem ideal para um encontro. Porém, após a transmissão do programa, Cheryl Bradshaw se recusou a ir a um encontro com o homem, alegando que ele era perturbador e estranho, e possivelmente isso pode ter salvado a sua vida. Rodney Alcala era ninguém menos que um serial killer envolvido em uma onda de assassinatos nos Estados Unidos ao longo de décadas. Rodney Alcala foi condenado pelos assassinatos de 6 mulheres e uma menina na década de 1970, e depois de ficar vários anos no corredor da morte, ele morreu em 2021, em um hospital do condado de Kings, na Califórnia, aos 77 anos. Joana Lopez. Em 14 de janeiro de 1989, na afiliada de televisão da NBC, o MAC, em Chicago, logo depois que o canal se desligou para o início da manhã, um pôster de pessoa desaparecida foi exibido pelo resto da manhã até que o canal assinasse novamente. A imagem mostrada no pôster da pessoa desaparecida era de uma pessoa com o nome de Joana Lopez. A qualidade da imagem é tão baixa que é muito difícil distinguir o rosto e os detalhes conhecidos da aparência de Joana Lopez. O canal MAC também mostrou o mesmo pôster depois de sair em 1991, onde o mostra por cerca de 10 segundos antes de mudar para barras de cores e um tom. Porém, a falta de resolução na imagem, a falta de informações sobre essa pessoa, que possivelmente está desaparecida, é bizarra, pois nunca foi encontrada nenhuma informação disponível sobre esse indivíduo.
além do que a mesma imagem foi transmitida nos anos de 1989 e 1991, com qualidade muito inferior às imagens que normalmente são fornecidas de vítimas de desaparecimentos. Quem é Joana Lopes é um mistério que se mantém até os dias de hoje, com muitas indicações de que sim, se trata de uma pessoa que realmente existiu. Porém, sua identidade permanece uma incógnita até os dias de hoje. O fantasma de Diana. Durante a transmissão do funeral da Rainha Elizabeth II, em uma emissora de televisão, uma estranha voz com uma enigmática mensagem foi captada por alguns segundos durante a transmissão, e deixou uma grande dúvida aos que puderam ouvir. Death is irreversible, and the fact that she's As you can see, death is irreversible, and the fact that she's as you can see, Muitas das pessoas que ouviram a voz, disseram que a voz era bizarramente semelhante à voz da princesa Diana, princesa morta em um acidente automobilístico em 1997, e logo começaram as teorias de que poderia ser o seu espírito falando nessa transmissão para a televisão. Porém, obviamente pode ter somente se tratado de uma falha na transmissão com o microfone, tendo vazado a voz de alguma pessoa no estúdio de gravação. Porém, muitos dos que acompanhavam e conheciam a princesa dizem que a voz se parece assustadoramente com a de Diana. E você, o que acha disso? death is irreversible, and the fact that she's as you can see, Boneco Mr. Fritz. O boneco Mr. Fritz foi um boneco de ventríloco, utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, pelas tropas aliadas para entreter os seus soldados. Durante a guerra, o seu dono era um soldado americano, que foi morto com um tiro, junto de outros 10 soldados em um campo de trabalho forçado. Quando a guerra terminou, o boneco foi levado de recordação para a família do soldado, e desde então o boneco passa de colecionador a colecionador, quando um dos colecionadores acabou percebendo que toda vez que deixava o boneco fechado em um armário de vidro, quando voltava a porta sempre estava aberta. Então o colecionador decidiu gravar, para ver por que isso acontecia, e captou as seguintes imagens a seguir. Voo espacial Challenger. No ano de 1986, a espaçonave Challenger sofreu o primeiro acidente no programa com ônibus espaciais. No dia 28 de janeiro, 73 segundos após o seu lançamento, iniciando a missão STS-51, a espaçonave explodiu em pleno ar, matando todos os 7 astronautas tripulantes do ônibus espacial. Essa missão destacou-se por ter como tripulante Shrista McAuliffe, a primeira professora civil a voar em uma viagem espacial. Shrista daria 2 aulas de 15 minutos do espaço para 2,5 milhões de alunos, fazendo parte do projeto Professor no Espaço. 1 and liftoff.
liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. All the communications between the shuttle and mission control indicated everything was going fine. There was a sense of relief that the much-delayed flight was finally underway. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. It happened just over 1 minute into flight. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. From mission control, silence. Then the bland, chilling report. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point. Slow motion. Este acidente paralisou as missões dos ônibus espaciais por meses, durante os quais foi realizada uma extensa investigação que chegou à conclusão de que uma anilha provocou toda a tragédia. As investigações foram lideradas pelo físico Richard Feynman, que explicou em uma coletiva ao vivo que algumas anilhas expandiam e contraíam-se à medida em que a sua temperatura variava. Gostou desse vídeo? Inscreva-se e deixe o seu like, para mais conteúdos como esse.